Nesta quinta-feira, dia 11 de abril, o presidente ditador norte-coreano Kim Jong-un afirmou que agora é hora de a Coreia do Norte se preparar para a guerra. Pessoal, definitivamente não vivemos os tempos mais pacíficos. Se você quiser entender este e outros assuntos das atualidades, geografia ou geopolítica, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no dia 11 de abril, quinta-feira, o presidente Kim Jong-un, em visita a uma universidade militar lá da Coreia do Norte, afirmou o seguinte: esboçando a complicada situação internacional e a situação militar e política instável, ele, Kim Jong-un, disse que agora é a hora de estar mais preparado para a guerra do que nunca. Essa declaração ocorre em um momento de recrudescimento das relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Países que vivem há várias décadas num constante clima de tensão. Para melhorar o seu entendimento e a minha explicação, vamos aqui fazer uma breve recapitulação histórica. Dá uma olhada no mapa que eu preparei para vocês. Vou destacar aqui ao centro a Península Coreana. Essa Península Coreana, você se lembra das aulas de história, ela foi ocupada pelo Japão lá no início do século XX, 1910 para sermos mais específicos. O Japão, naquele contexto, vivia o auge do seu expansionismo territorial sob o regime da Era Meiji, e dentre os vários territórios conquistados estava justamente a Península Coreana. Porém, eu vou dar aqui um salto de 1910 lá para 1945. Porém, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão sai derrotado. E aí, uma vez derrotado, as tropas japonesas se retiram da Península Coreana. E como fica então a Península Coreana? É aí que vai surgir a divisão que existe até hoje. Esse paralelo aqui, 38 graus norte, foi o paralelo utilizado como referência pela União Soviética e pelos Estados Unidos para dividir o território em duas áreas de influência. A porção norte sob influência soviética, a porção sul sob influência estadunidense. A ideia à época, lá depois da Segunda Guerra Mundial, era que essas duas zonas divididas e sob influência das duas grandes potências ficassem assim sob essa divisão, sob essa influência dos dois países por um período determinado. E depois haveria a reunificação da península e os coreanos viveriam felizes para sempre. Mas não foi isso que aconteceu, você sabe disso. Em 1950, a Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos, invade a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, contra-ataca e aí é deflagrada a guerra. A Guerra das Coreias, o confronto armado direto, durou 3 anos. Ele foi de 50 a 53. Em 1953, não houve o fim oficial da guerra. O que aconteceu em 53 foi a assinatura de um armistício, ou seja, um cessar-fogo. Desde então, as duas Coreias nunca mais, pelo menos nunca mais até ontem, vai que hoje elas começam um novo confronto, né? Mas até agora não houve mais, desde 53, um novo confronto armado entre as duas Coreias. Porém, tecnicamente, os dois países continuam em guerra e são grandes inimigos, são grandes rivais. Porém, essa rivalidade, ao longo aí das mais de 7 décadas, já teve momentos de piora e melhora dessa relação. Aqui, por exemplo, essa foto é uma foto histórica e ela não é muito antiga, ela é de 2018. 2018 havia o prenúncio, havia uma atmosfera que até trazia bom ânimo, viu? Até trazia alguma expectativa de que as Coreias pudessem se aproximar a tal ponto de, quem sabe, num futuro breve, se reunificarem. Essa foto mostra os dois presidentes, o presidente sul-coreano à esquerda e o presidente norte-coreano, num encontro inédito desde 1953. Entre os assuntos discutidos estava justamente a desnuclearização da Península Coreana, a Coreia do Norte, você sabe, é uma potência nuclear, e também discussões sobre uma possível reunificação da península num futuro aí não tão distante. Além deste encontro histórico, teve um outro encontro no ano seguinte, 2019, também digno aí de ocupar páginas de destaque nos livros de história, que foi o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. Donald Trump foi lá na Coreia do Norte e se encontrou pessoalmente com Kim Jong-un. Foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos
primeira e única, se encontrou com o presidente norte-coreano desde a década de 50, desde que houve a divisão entre as duas Coreias. Então, nesse momento aí, ali por volta de 2018, 2019, havia um clima muito positivo em termos de aproximação entre as duas Coreias. Porém, tudo isso mudou. Nos últimos 2, 3 anos, a coisa declinou de uma forma a tal ponto de hoje haver a tensão aí de que uma guerra possa ser deflagrada entre as duas Coreias. Olha só essa manchete de agora, 4 de janeiro de 2024. Coreia do Norte muda a política de décadas e passa a tratar Seul como sua inimiga. Em cúpula do partido, Kim Jong-un fala em mudança decisiva e alerta seu exército, para ocupar o Sul em caso de crise. Ou seja, aquele clima amistoso de reaproximação, ele já não existe mais. E aí isso ocorre por conta de acusações mútuas, de descumprimento de alguns acordos informais que haviam sido criados entre as duas Coreias. Por exemplo, a Coreia do Norte acusa a Coreia do Sul de ter se aproximado muito dos interesses imperialistas ocidentais. Isso pode ser exemplificado por isso aqui, olha o que diz a manchete. Manchete do dia 24 de outubro do ano passado, 2023. Coreia do Sul, junto com Japão e Estados Unidos, fazem exercício militar aéreo em conjunto. Melhora das relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul permitiu a realização do treinamento. Ou seja, quando a Coreia do Norte vê a Coreia do Sul mantendo essa proximidade muito grande com rivais históricos norte-coreanos como Japão e Estados Unidos, isso, logicamente, é visto pelos norte-coreanos como uma provocação e uma das razões que levaram e tem levado a uma queda, a um recrudescimento dessa relação cada vez mais tensa entre as duas Coreias. Do outro lado, a Coreia do Sul acusa a Coreia do Norte não apenas de intensificar o seu desenvolvimento bélico nuclear, como também de se aproximar de alguns rivais históricos sul-coreanos, como demonstra essa imagem aqui. Essa fotografia é de 2023, setembro de 2023, quando Kim Jong-un foi até a Rússia para um encontro bilateral com o presidente Vladimir Putin. Esse encontro, entre outras coisas, muitos afirmam que serviu para selar um acordo de cooperação militar entre os dois países. A Coreia do Norte fornece armas e munições para a Rússia utilizar na guerra contra a Ucrânia e, em troca, a Rússia transfere algumas tecnologias militares e também espaciais para a Coreia do Norte. Então, essa proximidade entre os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tem o potencial de alavancar ainda mais a tecnologia bélica norte-coreana. É a preocupação demonstrada aí nessa manchete, do dia 18 de janeiro. Rússia e Coreia do Norte, cooperação militar sem precedentes pode mudar a ameaça à segurança global. A Coreia do Norte, como eu disse há instantes, já é uma potência nuclear e pode, com essa proximidade com os russos, melhorar ainda mais não apenas as tecnologias bélicas ligadas à área nuclear, mas também as armas de uso convencional em uma guerra. Então, daí a tensão, nesse caso, do mundo ocidental. Tensão por parte da Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e demais aliados. Mas seguindo aqui, dentro desse contexto aparece também o Japão. O Japão, você sabe que desde o final da Segunda Guerra Mundial adotou uma postura muito mais pacifista em relação a esses vários conflitos. Porém, diante de toda a escalada da tensão ali na região leste da Ásia, o Japão não vê outra solução, outra saída, a não ser o quê? Intensificar os investimentos para ampliar o seu desenvolvimento militar. A ameaça de guerra faz Japão intensificar arsenal. China e Coreia do Norte investem em ofensivas contra os japoneses. Ou seja, justamente por notar o aumento dessa ameaça externa, o Japão tem mudado essa postura em relação a desenvolvimento militar. Olha só o que diz o texto. O governo japonês reforça os equipamentos militares e tem um orçamento, agora para 2024, de 56 bilhões de dólares. Não é nada desprezível, hein, pessoal, esse investimento bélico aqui do Japão. Mas aí não custa lembrar que o Japão enfrenta um problema do ponto de vista da própria lei do país. Olha isso aqui, Mas há questões legais que preocupam o Japão, como a proibição imposta pelos Estados Unidos, lá no final da Segunda Guerra Mundial, de que o Japão não poderia ter tropas de ataque. Relembre isso aqui, vou te explicar.
Quando terminou a Segunda Guerra, lá em 45, o Japão estava destruído, os Estados Unidos foram lá e estenderam a mão para o Japão. Japão, eu te ajudo a se reconstruir. Em troca, você, Japão, vai se tornar um aliado capitalista para confrontar o socialismo soviético da época. E aí o Japão prontamente aceitou a ajuda americana, não tinha outra saída. Porém, os Estados Unidos impuseram uma outra condição. Além de o Japão, à época, ter se tornado um aliado capitalista, o Japão foi obrigado a escrever uma nova Constituição, e nessa Constituição, redigida pelos japoneses lá no final dos anos 40 e válida até hoje, o Japão se comprometia a não desenvolver exércitos de ataque. Era um medo que os Estados Unidos tinham de o Japão reconstruir suas forças armadas, suas armas e fazer uma espécie de vingança contra os Estados Unidos por conta das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aí essa Constituição, chamada de Constituição Pacifista, é válida até hoje no Japão. Então ela acaba estabelecendo alguns limites para um maior e melhor desenvolvimento bélico do país. Inclusive, ela divide opiniões no país. Boa parte dos japoneses querem que a Constituição continue sendo pacifista, porque na visão destes, é justamente por isso que o Japão nunca mais se envolveu em conflitos mundo afora, ou seja, isso garantiria a paz no Japão. Por outro lado, há alas políticas e a parte da população que quer o oposto, quer que o Japão mude essa legislação justamente para que ele possa se armar mais e, quem sabe, se proteger aí dessas ameaças estrangeiras, ameaças externas, sobretudo de países vizinhos que são rivais históricos. Beleza, meu povo? O que você acha sobre tudo isso aí, sobre esse tema que eu acabei de explicar para vocês? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Fonte dessas informações aqui na descrição do vídeo, assim como também está ali presente a minha chave Pix para você mandar aquele apoio financeiro sempre muito útil para manter aqui o canal. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Até lá e um abraço.